Boa noite, queridos. Mais uma quarta-feira. Deixa eu só acender essa luz aqui que vai ficar melhor. Ai, que melhor. Então, vamos lá para mais um estudo. A gente vai fazer a nossa oração como de costume. E aí a gente vai continuar. Boa noite, Núbia. Boa noite, Vanessa. Acho que daqui a um pouco entra mais um que outro. Mas enquanto isso, nós vamos iniciar. Algum pedido ou agradecimento para a gente fazer a nossa oração? Não sei se alguém tem. Vê aqui. Boa noite, gratidão. Show. Se alguém quiser escrever de repente, não sei se vocês querem. Então é isso. A gente vai orar para iniciar. Deixa eu começar um pouquinho. Foi. Oremos e aí damos continuidade. Querido Deus, bom Pai, neste momento estamos iniciando mais um estudo juntos e queremos agradecer porque tu tens preservado a nossa vida até aqui, mais uma semana que tivemos a oportunidade de vencer e agora estamos iniciando mais um estudo. Queremos pedir o teu Espírito Santo que tu possas nos mostrar aquilo que tu queres ensinar para nós no dia de hoje e pedimos que seja feito de acordo com a tua vontade. Isso oramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, vamos para mais um estudo. No estudo passado nós entendemos um pouco mais sobre o santuário, né, sobre como funciona o santuário, sobre como é a estrutura do santuário, como era no Antigo Testamento e como é hoje lá no céu. A gente entendeu um pouquinho mais também sobre o fato de que existe, né? Existe um santuário que está no céu e esse santuário foi criado antes do santuário que está na terra, que esteve na terra, né? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que esse santuário ele tinha uma função de salvação. E aí hoje a gente vai ver o nosso estudo 13, que é com relação ao juízo, e aí a gente vai entender um pouquinho mais e, de certa forma, o assunto do santuário ele se relaciona com o assunto do juízo. E a gente vai ver aqui agora, eu vou compartilhar para vocês verem aqui o nosso estudo, e aí a gente vai continuando por aqui. Beleza? Então, o título do nosso estudo hoje é O Juízo. E é um estudo muito importante, porque muitas vezes a gente acaba ouvindo, a gente acaba escutando, às vezes a gente acaba até falando que Deus ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, e isso tudo é verdade. Mas Deus também é um Deus de juízo, né? E às vezes a gente fala muito sobre o assunto da injustiça. Nossa, a gente vive num mundo muito injusto, é uma injustiça o que acontece com as pessoas. Então, Deus, de fato, ele, em um determinado momento da história, ele vai colocar o juízo final e vai sentenciar o fim de todas as coisas. Então, nós vamos agora ler um pouquinho o nosso texto introdutório e depois a gente vai para o texto bíblico para a gente aprender sobre o que a Bíblia nos quer nos falar hoje. O texto diz assim. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão: Por que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más? Eclesiastes 12, verso 14. E Paulo confirma: Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Isso está em Romanos 14, 10. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sobre quais ou que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? A Bíblia nos responde. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso hoje. E para fazer uma introdução, para ficar um pouco melhor na hora que a gente for de fato abrir a palavra de Deus e entender, é importante a gente entender o seguinte. Lembra lá alguns estudos para trás, quando nós falamos do Éden, quando a gente falou que tudo foi criado, tudo bonitinho, tudo harmonioso. Beleza. Quando Deus criou todas as coisas, ele colocou Adão e Eva no jardim do Éden, deu a eles todo o planeta para que eles cuidassem, principalmente o jardim, e Deus deu uma ordem para eles. Ele disse: Ó, vocês podem comer de qualquer fruta do jardim. Só tem uma fruta que vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem dessa fruta, vocês vão morrer, tá? E aí, de fato, Adão e Eva comeram do fruto.
E a partir desse momento, né, entra o pecado no planeta Terra, eles transformam a natureza deles, deixa de ser uma natureza santa e se torna uma natureza pecaminosa, e assim vai sendo levado de geração em geração até a geração que nós estamos hoje. Então a gente precisa entender que em algum momento da história vai ser colocado um ponto final. E todos nós seremos julgados. E isso é importante a gente destacar, né? Porque, ó, um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos, de todos os tempos, enfrentarão o julgamento de Deus. Ou seja, eu acredito em Jesus, eu vou ser julgado. Eu não acredito em Jesus, eu vou ser julgado também. Eu faço parte daqueles que serão salvos porque acreditam em Cristo Jesus? Vou ser julgado. Ah, eu não aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, não estou salvo. Vai ser julgado também. Então, não tem como escapar do julgamento de Deus. Isso é muito importante a gente entender. Claro que nem todos acreditam nisso. Se a gente for ter uma conversa aqui com um budista, com um ateu, com um shintoísta, enfim, são várias outras religiões que tem por aí com crenças diferentes, né? Se nós formos conversar aqui com pessoas que têm crenças diferentes daquilo que a Bíblia defende, é provável que a pessoa te diga que o que a gente está dizendo aqui é uma balela, é uma conversinha e que isso é só um conto de fadas. Mas aí nós estamos no campo das ideias. Porque a gente só vai chegar a uma conclusão se de fato nós estamos corretos ou se eles estão corretos quando chegar no fim de tudo. E se de fato nós estivermos corretos, de acordo com aquilo que a Bíblia defende, aí sim todos passarão por esse juízo. Então, de acordo com a Bíblia, esse juízo, todos vão passar por ele. Mas como será esse juízo? E é sobre isso que a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje, tá bom? Então, diz assim: para onde foi Jesus após sua ascensão? E aí a gente começa a entender um pouquinho mais o contexto cronológico, né? Jesus ele veio, nasceu, cresceu, viveu, se desenvolveu e morreu na cruz. Depois que Jesus subiu aos céus, ele foi para onde? Ele foi fazer o quê, né? E aí a gente vai ter essa resposta primeiro em Hebreus capítulo 8. Se você quiser abrir sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 8, verso 1. Então, Hebreus capítulo 8, verso 1 vai dizer o seguinte para nós: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Tá? Então, aqui traz para nós esse conceito de que nós temos também um sumo sacerdote como este, né? Aqui, este, no caso, no capítulo anterior, está falando ali sobre Jesus, sobre Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem bem interessante que vai aparecer na Bíblia ali, né, que faz referências a Jesus, enfim. Mas aqui o ponto especial aqui desse verso é que ele destaca o fato de que no céu nós temos também um sumo sacerdote que, de certa forma, opera no santuário, né, ou no tabernáculo, que é o tabernáculo divino. E isso, levando em consideração que a gente já estudou no estudo passado, começa a fazer um pouquinho mais de sentido para nós. Aí a gente vai para o capítulo 9, verso 24 também, que diz assim: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Aqui já traz mais detalhes. Então, olha só. O primeiro texto dizia que a gente tem um sumo sacerdote no céu que opera no tabernáculo. Agora, em Hebreus, capítulo 9, vai dizer para nós que ele, no caso Jesus, ele entrou no santuário para fazer o quê? Para se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, ele morreu, ressuscitou, ficou alguns dias aqui conosco na terra com os discípulos, e então ele subiu aos céus. Quando ele sobe aos céus, ele sobe, ele entra no santuário e ele se apresenta a Deus em nosso favor. Então é importante a gente entender o que está acontecendo aqui. Aí nós vamos agora para Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13. Então, capítulo 1 de Apocalipse, verso 2 e verso 13 diz assim: visão do apóstolo João, que diz o seguinte no verso 12:
Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, e com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito, né? E aí então aparece essa visão aqui para ele. Ou seja, na visão, ele se voltou e viu os 7 candelabros de ouro. Se a gente olha para a estrutura do santuário do Antigo Testamento, no lugar do santo ficava ali o candelabro de 7 velas, né? Ficava no lugar santo. Então, por que que ele faz essa descrição? Quando ele faz isso aqui, ele está querendo dar a entender que ele estava, de certa forma, dentro do santo, no compartimento santo, no céu. E aí, além de ver esse candelabro de 7 velas, ele viu também um homem, né, vestido que era semelhante ao filho de homem, ou seja, semelhante a um ser humano. E quando nós vamos para o texto bíblico, a gente entende que de fato nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos iguais. Então, se ele descreve aqui que ele viu alguém semelhante a homem, é porque provavelmente essa pessoa que ele viu era Jesus, né? E aí tem mais descrições que continuam ali no verso 14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze, enfim. Aí entram em várias descrições sobre essa visão que o apóstolo João teve, tá? Mas aí, com base nesses 3 textos que nós lemos, nós vamos responder aqui então o que diz. No caso, Jesus, ele foi para onde após a sua ascensão, né? Ele foi atuar como ministro do santuário e do Santo Tabernáculo, seria? Vamos ver. Foi atuar como ministro do santuário. Ah, não dá para escrever. Vamos ver aqui. É, não vai dar para escrever. Então vai ter que ser só no. Eu não sei por que que tá dando esse problema. Antes dava para escrever aqui. Mas enfim, deve ser alguma configuração que eu vou ter que resolver isso aí depois. Mas então, como é que a gente responderia isso aqui, né? Jesus, então, ele foi atuar como ministro do santuário e do santo tabernáculo que o Senhor erigiu, ou que o Senhor construiu, e não o homem. Então, resumido, para ficar mais claro, Jesus subiu aos céus e ele entrou no santuário para se apresentar perante Deus, no santuário que foi construído pelo próprio Deus e não pelo homem. Beleza? Aí vem uma pergunta importante também, que aparece na pergunta 2 que diz aqui: o que aconteceria no céu e na terra no fim das 2300 tardes e manhãs? Então aqui vai entrar um assunto que daí já é um assunto um pouco mais técnico, né? Até então a gente estava estudando a Bíblia em assuntos mais genéricos, não que sejam menos importantes, mas assuntos mais simples da gente entender. E agora a gente já começa a entrar um pouquinho mais aqui em profecia, um pouquinho mais em um contexto um pouco mais sólido, por assim dizer, do texto bíblico, né? Então a gente vai lá primeiro para Daniel capítulo 8 para entender um pouquinho o contexto do que está aparecendo aqui para gente. Nós vamos então para Daniel capítulo 8, do verso 14 ao verso 17, tá? Então, Daniel capítulo 8 do verso 14 ao verso 17, vai trazer para nós a interpretação de, na verdade, ele vai trazer primeiro o problema para depois a gente começar a entender um pouquinho mais, né? Então, diz o seguinte: Daniel capítulo 8 verso 14 diz assim: Ele me disse, né, isso tudo levará 2300 tardes e manhãs. Então o santuário será consagrado, ou em alguns textos, purificado. Espera aí só um pouquinho. Até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. E ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai e dizia: Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim.
enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse: Vou contar a você o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim, tá? Ali sugere para a gente ler apenas até o 17, mas eu quis prolongar até o 19 para entender um pouquinho melhor o contexto. Então fica claro para nós aqui em Daniel 8, verso 14 em diante, que aparece essa visão, ele recebe essa profecia de 2.300 tardes e manhãs, mas ele entra em parafuso. O que que é essa profecia das 2.300 tardes e manhãs? Qual é o significado? Aí aparece um outro homem que dá uma ordem e diz: Gabriel, dê a ele o significado. E aí, quando se aproxima, ele cai por terra, e aí a resposta é que essas 2.300 tardes e manhãs, elas têm a ver com o tempo do fim, mas não fica nada explícito, e aí depois começa uma outra visão, onde ele vai falar do carneiro, né? Aparece um carneiro com dois chifres, aí vai aparecer um bode, aí, enfim, aí entra em várias outras visões que a gente precisa entender, que aí já vai especificamente dentro do tema da profecia, né? Mas a gente não vai se prolongar muito aqui, porque é um assunto bem extenso e vai fugir do tema. Então, o fato é que ele recebe essa visão e agora ele entende que é com relação ao tempo do fim. E é interessante a gente lembrar que Daniel escreveu isso daqui muito antes de Jesus, né? Isso aqui, na época que foi escrito, os reinos que dominavam da terra era a Babilônia e os medos e persas. Então, depois ainda tiveram os gregos, depois veio o Império Romano, e aí depois de um tempo de Império Romano veio Jesus. E aí depois que Jesus veio, subiu ao céu, aí então que João foi escrever o Apocalipse. E aí agora a gente vai entender o que que diz em Apocalipse, entendendo que aqui já tem uma diferença de muitos anos entre o texto de Daniel e o texto de Apocalipse. Tá bom? Então, diz assim, Apocalipse capítulo 14, verso 6 e verso 7. Diz assim: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Olha só o que aparece aqui, ó, tá? Então começa a aparecer o contexto do juízo, tá? Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui é uma mensagem que esse anjo traz, que em primeiro lugar ela destaca que o juízo de Deus irá iniciar, e destaca também o fato de que Deus é criador, ele aponta para a criação. E aí, aqui, quando ele aponta para a criação, ele está querendo dizer o seguinte, ó, lembra dos conceitos que foram passados lá na criação, né? Porque esse Deus que vai fazer o juízo é o mesmo Deus da criação. E o que foi passado para ele lá deve ser relembrado, né? Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Beleza? Aí vem capítulo 11, verso 18. Vamos ver o que que diz ali, voltando algumas páginas para trás. Capítulo 11, verso 18 diz o seguinte para nós em Apocalipse: As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra, tá? E aí, olha só que interessante, verso 19, só para trazer mais luz para nós aqui, né? Então foi aberto o santuário de Deus nos céus. Olha só que interessante. E ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e um grande temporal de granizo. Ou seja, quando que o santuário é aberto? No período do juízo. É isso que está trazendo para nós aqui, ó, no verso 18. As nações se iraram e chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos. O outro texto de Apocalipse 14, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, tá? Então, o santuário ele é aberto no mesmo período que o juízo se inicia. Então, isso é importante a gente entender também. Aí, nós vamos para o capítulo 10. Volta mais ali umas páginas. Capítulo 10, verso 7 até o verso 11. Diz assim, ó: Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta,
vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus, e disse: Vá, pegue o livro, ou em grego, né? Pegue o rolo, dependendo da tradução. Pegue o livro ou o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: Pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis, tá? Então, aqui, queridos, a gente vai entrar já em um contexto bem mais delicado. Esse assunto é um assunto bem mais complexo da gente entender. Então, eu não vou ficar jogando muita informação aqui, senão a gente vai botar muita coisa na cabeça e vai ficar com mais dúvidas do que com respostas. Então, o assunto que a gente está estudando aqui na Bíblia é o juízo, mas só para a gente dar uma pincelada, né? Então, é importante a gente ver que a Bíblia tem muita coisa importante para a gente desmiuçar. Não é só aquele papinho de que Deus é amor. A gente precisa entender isso aqui que a gente está lendo. Como é que a gente entende todas essas visões? E Daniel aqui, Apocalipse lá, e anjo aqui, e anjo lá, e fala isso, e fala aquilo, e começa juízo, e abre santuário, e tem trovão, e aparece aqui um rolo, um livro, e daí o cara come o livro. O que que é isso tudo que está acontecendo aqui? Que bagunça toda é essa, né? Então, eu vou resumir para vocês, eu vou explicar para vocês a interpretação do que está acontecendo aqui, e aí depois, com o tempo, a gente vai entendendo um pouquinho mais, tá bom? Então, o que acontece aqui é o seguinte, pessoal. O texto de Daniel, capítulo 8, do verso 14 ao 17, é o início disso aqui. Então, Daniel vai receber uma visão lá na época dele, que falava com relação ao tempo do fim. Isso o próprio texto deixa evidente para nós. E o que a profecia que Daniel recebeu, ela dizia é que até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Vamos voltar para o estudo que a gente teve na semana passada. Como que acontecia a purificação do santuário? Ela acontecia uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom Kippur, e esse dia era um dia especial porque ali era feito o juízo sobre todo o povo de Israel. Ou seja, era feita a purificação de todo o povo de Israel e a purificação também do santuário. E era apenas no dia da purificação do santuário, que era o dia do Yom Kippur, que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Ou seja, a Arca da Aliança só era vista uma vez por ano, que era quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo para fazer expiação pelos pecados do povo e purificar o santuário. Beleza? Aqui a gente tem que entender com clareza isso aqui. Então, quando a gente entende agora em Daniel capítulo 8, verso 14 em diante, que até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, e quando a gente entende no Antigo Testamento que a purificação do santuário envolvia juízo, e quando a gente entende que o texto de Daniel está falando do fim dos tempos, aí a gente vai fazer um cálculo de 2300 tardes e manhãs. Quando a gente fala em profecia, cada dia é referente a um ano, e tudo isso é bíblico. Eu estou resumindo para vocês, mas a gente pode ver com calma isso aqui se você quiser ver exatamente aonde que está cada ponto. Mas como a gente tem pouco tempo para muita coisa, eu vou resumir para você. Então, de acordo com o contexto bíblico, na profecia, cada dia é equivalente a um ano, tá? Então, se aqui está falando de 2300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, então, na verdade, os 2300 vão ser 2300 anos, tá? E aí a gente vai entender que existe uma outra profecia que vai falar um pouquinho sobre o início de quando começa esse período. E a gente entende, então, de acordo com essa interpretação, que é uma profecia que vai aparecer, inclusive, aqui no ponto 3 para a gente aqui, que esse período começa a ser contado a partir do ano 457 a.C. Ali que começa a contagem dos 2300 anos. E aí, a partir de 457, você vai avançar, vai dar em 1844, que é o fim das 2300 tardes e manhãs, tá? E aí a gente entende ao mesmo tempo em Apocalipse, que são esses textos que a gente leu, que de fato João teve uma visão de quando esse santuário foi aberto.
que não foi na época de João. Vale ressaltar isso. Isso aqui é uma visão do futuro. João viu o que aconteceria quando o santuário fosse aberto. E quando que isso acontece? Aí aparece o texto para a gente aqui no verso 9 de um livrinho. Que livrinho é esse que mandou João comer? A interpretação é que esse livrinho que João comeu foi justamente o livro de Daniel. Por quê? Porque o texto de Daniel, quando Daniel tem essa visão, se você continua lendo o texto ali, você vai ver que Daniel pede a interpretação para Deus. Só que Deus diz o seguinte para Daniel: você vai selar o livro e você não vai entender tudo que eu estou te passando, porque a hora de entender sobre tudo isso daí é no tempo do fim. No tempo do fim, aí essas coisas que eu estou descrevendo serão reveladas. E aí, quando a gente entende de acordo com o Apocalipse, ele reforça essa ideia. Porque essa lógica de comer o livrinho, ela tem o seguinte significado. Quando você come o livro, ou quando você digere o livro, e esse digerir não é só de intestino, mas é de mente que ele está querendo aparecer aqui para nós no contexto da profecia, que no fim dos tempos Daniel seria estudado, esse livro seria estudado novamente, e que a mensagem de Daniel seria uma mensagem muito agradável, muito doce, por isso que é doce como mel na boca, porque é uma mensagem muito saborosa. Só que na verdade, quando fosse engolida, ela seria amarga no estômago, ou seja, seria decepcionante. Mas então, como que a mensagem de Daniel, como que o livro de Daniel, quando aberto, ele poderia ser uma mensagem ao mesmo tempo boa, agradável e ao mesmo tempo algo que causasse talvez uma indigestão e que fosse algo ruim? E aí aqui a gente vai entender um pouquinho mais porque o próprio estudo traz para nós a interpretação. Diz assim, ó: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, tá? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, tá? É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aí aqui vai trazer uma explicação maior para isso que eu estava comentando com vocês. Diz assim, ó: a purificação do santuário é uma referência ao início do juízo que antecede a volta de Cristo à Terra. Então, olha só, queridos, a Bíblia deixa evidente para nós que antes da volta de Jesus aconteceria um juízo. E tudo isso está contemplado na Bíblia. A gente está estudando um pouquinho sobre isso, por mais que seja muito denso, a gente está começando a entender um pouquinho para não atolar também. Aprendemos que no santuário terrestre, que isso a gente viu no estudo passado, uma vez ao ano, no dia 10 do sétimo mês, que era o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar o quê? A purificação do santuário, que é o que eu estava explicando para vocês. Da mesma forma, ao findar dos 2.300 dias proféticos, que no caso são anos, aí a gente chega na conta de 22 de outubro de 1844, levando em consideração o início da contagem, que é em 457 a.C., quando findou, que foi em 1844 e Jesus já estava no céu, porque detalhe, a gente viu na primeira pergunta que quando Jesus subiu no céu, ele entrou no santuário para fazer o quê? Para apresentar-se perante Deus o Pai, certo? E aí, quando a gente entende isso, ele se apresentou a Deus o Pai aonde? No santo. Lembra que o santuário tinha dois compartimentos, o compartimento santo e o compartimento santíssimo? No compartimento santo eram feitos os sacrifícios diários. E o compartimento santíssimo era aberto somente no dia da expiação, quando o santuário era purificado. Então, quando Jesus subiu para o céu, ele sobe e entra no santo. E ele vai ficar no santo com o Pai até o ano de 1844. No ano de 1844, que foi quando termina a profecia dos 2.300 tardes e manhãs, aí acontece isso aqui, ó. Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Ou seja, agora Jesus não está mais no céu como advogado apenas. E isso que sustenta isso é o texto de Hebreus que a gente estava lendo, que defende a ideia de que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era quem fazia a expiação. Então, olha como uma coisa vai se conectando com a outra, tá? Então, olha só, ao mesmo tempo, aqui na terra, segundo a profecia, Deus levantaria um movimento para restaurar verdades jogadas por terra. E aí, Isaías vai falar um pouquinho mais sobre isso. E anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Então, olha que interessante. No mesmo momento que Jesus entraria no céu, na mesma data,
no mesmo ano, no mesmo momento, enquanto Jesus ele estava entrando no santuário, aqui na terra Deus estava levantando um movimento que fosse um movimento profético para o fim dos tempos. E aí a interpretação disso casa certinho com o texto de Apocalipse, que vai deixar para nós que era uma mensagem doce na boca, mas era amarga na hora de digerir. E aí a gente vai entender um pouquinho mais disso mais para frente. Mas ficou claro até aqui, pessoal? Eu estou tentando fazer da forma mais clara possível. Eu sei que é um assunto complexo, não é tão fácil de entender, ainda mais se é a primeira vez que você está tendo contato com isso daqui, vira uma bagunça. Por isso que a gente está indo no passo a passo, por isso que eu faço questão de deixar gravado para que você possa assistir de novo. Não sei se tem alguma dúvida aí, se vocês querem deixar aí registrado alguma dúvida ou algo do tipo, mas se vocês tiverem dúvida, pode escrever, pode abrir o microfone, pode falar, e eu vou tentando explicar um pouquinho mais aos poucos para a gente entendendo isso aqui. Mas até aqui, de boa, dá para a gente continuar? É bastante coisa, mas com o tempo a gente vai assimilando melhor, tá? Então vamos lá. Pergunta 3 diz assim: que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos? Então vamos lá. Porque até aqui, beleza, tá, pastor? Eu entendi que são 2.300 tardes e manhãs, que na verdade são anos, e que esses anos vão terminar em um determinado dia, mas como que eu sei se de fato quando que começa essa contagem, né? Então vai aparecer para nós aqui na pergunta 3 o texto de Daniel, capítulo 9, verso 24 e 27. Então nós vamos lá agora para Daniel, novamente, capítulo 9. E aí nós vamos ver aqui, então, o texto do verso 24 até o verso 27. Tá bom? Então vamos lá. Antes da gente ler o texto do capítulo 9, é importante a gente entender que essa visão das 2.300 tardes e manhãs, ela vai aparecer no capítulo 8, é um pouquinho antes. E aí o texto ele continua, e aí vem então o verso 9, capítulo 9. Eu vou ler um pouquinho antes, eu vou ler do verso 20 para a gente entender um pouquinho melhor o contexto aqui. E aí, através do contexto, fica mais fácil a gente entender. Verso 20 diz assim, ó: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. O que que é o santo monte? O santo monte, ou o tabernáculo, né? Ou o santuário, né? São palavras semelhantes que geralmente tem a ver com o mesmo local. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, que era exatamente o quê? A hora do sacrifício da tarde. Como assim a hora do sacrifício da tarde? Lembra do contexto do santuário? Lembra que para que tivesse perdão de pecados, o sacerdote sacrificava um cordeirinho na parte da manhã, um cordeirinho na parte da tarde. Por isso que aqui quando fala do Santo Monte fica evidente que ele está falando aqui do santuário. Então, Daniel, ele está orando, pedindo, confessando o pecado dele e o pecado de Israel. Ele vai até o Santo Monte, né? Ou orando em favor do Santo Monte, que é o santuário. A gente entende que aqui tem o processo de juízo que está envolvendo junto. E aí, no momento que Daniel estava envolvido com isso, aparece o anjo Gabriel, que aparece também a mesma pessoa que aparece na visão dos 2.300 dias, tá? E aí diz o seguinte: esse anjo apareceu no horário do sacrifício da tarde, e aí vem o verso 22 que diz assim, ó: ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Pausa aqui. Se você ler do capítulo 8 em diante, você vai ver que depois daquela visão das 2.300 tardes e manhãs, Daniel ele ficou muito mal. Muito mal. Ele cai ao chão, fica quase morto, e aí ele não entende direito, e aí ele pede interpretação de Deus, e aí fica um vai, não vai, vai, não vai. E aí agora o anjo vem de novo para trazer o quê? Um entendimento maior e melhor para esclarecer as coisas para Daniel.
E aí começa o verso 24 com a mensagem específica do anjo Gabriel que diz assim, ó: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna. Olha o juízo aparecendo de novo aqui, ó. Cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Outra coisa que é interessante a gente entender, pessoal. Quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita em processo como é hoje, em capítulos e versículos separados entre capítulos. Ela era um rolo. Então, tudo isso aqui faz parte de um livro só. Então, a gente que acabou separando, capítulo 8, capítulo 9, verso tal, verso tal. Mas isso tudo faz parte de um rolo só, tá? Então, uma coisa está acontecendo após a outra aqui. Verso 25 diz assim, ó: Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá o quê? 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas e 62 semanas. Que vai dar quanto? 69 semanas, né? E aí continua. Ele será, ou melhor, ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Resumindo, queridos, não tem como explicar tudo o que está acontecendo aqui, porque é muito complexo, né? Aí é um outro tipo de estudo, né? Eu costumo dizer que o que a gente está fazendo aqui, o Ouvindo a Voz de Deus, que é esse material que a gente usa, ele é um estudo mais introdutório. Então, aqui no assunto do juízo, a gente vai tocar em muita coisa e pode surgir muita dúvida na sua cabeça. Eu falo, mas, cara, o que que é isso aqui? É semana pra cá e semana pra lá e decreta aqui. Eu não tô entendendo nada. Calma o coração, né? Calma o coração. E é importante a gente entender o seguinte: é necessário entender essas coisas para a nossa salvação? A gente precisa entender isso aqui para ser salvo? Sim ou não? Não. Isso aqui que a gente está estudando não tem a ver com salvação, pessoal. Claro que tem a ver, né? Não estou dizendo que não tem nada a ver, porque de fato o que está acontecendo aqui é o juízo que tem a ver com a nossa salvação. Então isso aqui, na verdade, tem e muito a ver com a nossa salvação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é um pré-requisito para a nossa salvação. Por isso é importante a gente lembrar o estudo que a gente já teve alguns dias atrás, aí, algumas semanas atrás, que salvação é somente perante Cristo, tá? Salvação é Jesus Cristo. Então, isso aqui é um conteúdo aprofundado para a gente entender mais sobre a estrutura do processo da salvação, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que vai acontecer no fim dos tempos. Mas essas coisas que estão reveladas para nós, elas estão reveladas para fortalecer a nossa espiritualidade, para nos ajudar a passarmos por esses momentos. Mas isso aqui não afeta, né, no processo da nossa salvação, no sentido da gente, eu preciso entender isso aqui, senão eu não vou ser salvo. Não, tá? Então eu tô falando isso justamente para criar uma calma, para que a gente não fique desesperado. Meu Deus, não tô entendendo nada do que tá aqui. E com o tempo a gente vai entendendo um pouquinho mais, tá bom? Então, resumindo o que a gente leu aqui, eu vou focar apenas no que está aqui no verso 25, que diz ali, ó: Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda a restauração do templo de Jerusalém, tá? Então, o que vai ficar evidente para nós aqui é que esse período das 70 semanas, que naturalmente também é o início dos 2.300 dias ou 2.300 anos, ele inicia a partir da reconstrução do Templo de Jerusalém. E é importante a gente entender que antes ali
de Daniel, o templo foi destruído, e aí depois ele vai ser reconstruído. Então, quando começa essa reconstrução do templo, é quando inicia o processo da contagem, tá bom? E é profecia, inclusive, porque Daniel recebeu essa visão antes do início do decreto. Porque seria muito fácil, se o templo já está sendo construído, Daniel vai lá e escreve, ó, o templo vai começar a ser... Não. Então ele profetizou que o templo seria reconstruído e que quando o templo fosse reconstruído, aí iniciaria a contagem. Beleza? Então vamos lá. Que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos? Qual dessas profecias que é? Né? 1.260 anos? 1.290 anos? 1.335 anos? Ou 70 semanas? Né? E aí aqui traz para nós, ó, o início da contagem das 70 semanas proféticas, que são os 490 anos, e dos 2.300 anos se deu no ano de 457 a.C., que foi quando o rei Artaxerxes ele faz o decreto e ele permite a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Aonde que está isso? Em Esdras capítulo 7. Se você pega lá o texto de Esdras capítulo 7, ali está sendo narrado o decreto do rei Artaxerxes para a reconstrução do templo de Jerusalém. E aí diz ali mais ou menos que data do reinado que era, tá bom? Então, traz para nós aqui ainda mais, ó. Qual é o papel de Jesus no julgamento? Aí nós vamos lá para João. João, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 22. João, capítulo 5, verso 22 traz para nós o seguinte: Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Tá aqui, ó, tá? E quem disse essas palavras? O próprio Jesus. Se você ler ali o verso 19, ele vai dizer: Jesus lhes deu esta resposta. E aí começa as palavras de Jesus. Então Jesus deixou evidente que o processo do julgamento pertence a quem? A Jesus, tá? A gente não vai ler Daniel por conta do tempo, mas se você quiser tá aqui também complementar para você ler, que também vai reforçar essa ideia. Pergunta 5. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Aí nós vamos lá para 1 João, finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, verso 1. Diz assim, ó: Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, além de juiz, ele é o quê? Ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, né? Como diz aqui para nós, ele é aquele que é a propiciação em pessoa, é ele que nos purifica. E também esse processo aponta para o santuário, para a gente entender como acontecia a propiciação dos pecados lá no santuário e como que acontece, como aconteceu, né? Através da morte de Jesus na cruz e posteriormente o processo do juízo investigativo no céu. Então, além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. O juízo é realizado em três fases. Olha só que interessante. Então, a primeira fase do juízo é a investigação, que iniciou em 1844 e terminará um pouquinho antes da volta de Cristo. E aqui estão os textos base para isso. A segunda fase é a comprovação, que ocorrerá durante os 1.000 anos. E aí a gente já estudou sobre isso aqui. Lembra que a gente comentou que durante os 1.000 anos nós estaremos no céu e nós vamos fazer o que no céu? Nós vamos julgar, nós vamos comprovar se de fato o julgamento de Deus foi um julgamento justo, tá? E aí o terceiro processo é a execução, que aí é o juízo final que ocorrerá após os 1.000 anos. Então, olha só que interessante. O processo do juízo de Deus para sentenciar a vida ou a morte de todos, ele inicia na cruz. Quando Jesus morre na cruz, inicia o processo de juízo.
Porque ali ele começa o processo. Lembra que lá no Antigo Testamento também começava com a morte do cordeirinho? Da mesma forma que o cordeiro era sacrificado de manhã e de tarde, quando Jesus morre na cruz, ele é o cordeiro sacrificado. Como diz o profeta João Batista, né? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus morreu na cruz, ele iniciou o processo. Aí ele subiu para o céu. Aí no céu ele deu continuidade como advogado através do santuário no compartimento santo. E aí ele ficou lá como advogado intercedendo por nós até o ano de 1844. Aí, quando em 1844 ele entra no Santíssimo, ele entra com o processo de juiz investigativo. Ou seja, a partir de 1844, Jesus começa a investigar a nossa vida. E ele começa a sentenciar aqueles que estão salvos para a vida eterna ou perdidos para a morte eterna. Então, é o processo de investigação. Depois, quando vierem os 1000 anos, e aí no caso ele vai se encerrar esse período, Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, ele vai levar os salvos para o céu, e aí essa comprovação será apresentada para os salvos. Então, nós, salvos que estivermos lá no céu, nós vamos ter a comprovação de Deus, onde ele vai provar um por um por que que tal pessoa não está no céu, ou por que que determinada pessoa está no céu. Vai ser a comprovação. E aí, por último, vem a execução. Uma vez que não há mais dúvidas, aí quando ele voltar, ele executa e ele sentencia e acaba o pecado para sempre. Quando ele de fato vai sentenciar todos. Beleza? O que Deus julgará, né? E aí, Eclesiastes 12, verso 14, traz essa resposta para nós. Então, Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Eclesiastes 12, 14 diz assim. Tá aqui, ó. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal, tá? Então, tudo o que tem da pessoa vai ser trazido para julgamento. Ele vai abrir a caixa preta de todo mundo, tá? Então, quando Deus for julgar, ele vai julgar somente as coisas boas? Não. Somente as coisas mais graves? Não, ó, nós vamos ver só os casos mais graves. Não, também não. Somente as coisas más? Não. Todas as coisas, tá? Então, seja bom, seja ruim, vai ser tudo isso exposto para o julgamento de Deus, para que tudo seja feito da forma correta. Beleza? De que modo seremos julgados? Apocalipse 20, verso 12. Conforme o que está escrito nos. Quer ler ali? Vamos ler, para não ficar. Eu ia dar resposta, mas eu não gosto. Eu prefiro ler o texto primeiro, nem que seja só um, porque daí não fica aquela coisa de que eu tô dando a resposta, né? Então, Apocalipse, capítulo 20, verso 12, diz assim, ó. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E o que que foi aberto ali? E os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Ou seja, como é que a pessoa foi julgada conforme o que está registrado no livro? Tu sabe o que que isso aqui quer dizer? Que tudo que eu e você fazemos está registrado nos livros. Ah, eu vou fazer um negocinho escondido ali. Teu anjo tá lá relatando tudo que tu fez. Sejam as coisas boas, sejam as coisas más. Ele não tá só vendo, ele tá registrando. E isso depois vai ser levado aonde? A julgamento. Então imagina, por exemplo, se tivesse alguém relatando ali o que a gente faz de bem e o que a gente faz de ruim na nossa vida e levasse para o juiz, para o STF, né? Levou lá para o Supremo Tribunal Judiciário. E entregaram lá um relato da tua vida, das coisas que tu tá fazendo. De repente, dependendo da nossa vida, né? Se entregar isso aí aqui, já dá problema. Vixe, Maria, se o Supremo souber o que eu tô fazendo aqui, eu já vou me lascar de acordo com as leis dos homens.
Então imagina a hora que for levado esses livros para Deus. E ele vai julgar a nossa vida eterna com base no que está registrado nos livros. E isso aqui que eu estou falando não é para te dar medo, né? Porque assim como a gente acabou de ler há pouco tempo atrás, em 1 João, nós temos em Cristo aquele que intercede por nós. Ele purifica. Se por acaso eu e você pecarmos, ele purifica o nosso pecado. Ele nos lava, e não somente a eu e a você, mas a todos que pertencem, né, ao mundo, a todo mundo que diz ali. Então, de que modo nós seremos julgados? Conforme o que está escrito nos livros. Os livros são relatos da nossa vida. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? 2 Coríntios 5:10. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Diz o seguinte para nós: Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Tá lá, olha só que legal isso aqui, pessoal. Olha como que a Bíblia vai se complementando. Tu pega Coríntios aqui, pega Apocalipse lá, pega Daniel, pega Eclesiastes, pega 1 João, e aí ela vai criando assim, ó. E olha só como fala de julgamento e como uma coisa tem a ver com a outra. Quem escreveu 2 Coríntios foi Paulo. Aí quando você vai para Eclesiastes foi Salomão. Aí quando você vai para Daniel foi o profeta Daniel. Aí quando você vai para Apocalipse foi o apóstolo João. Então, olha só que interessante, cara. São pessoas diferentes, são épocas diferentes, são idiomas diferentes, mas que todos eles, quando colocam juntos, eles falam da mesma coisa. Isso aqui é um milagre. É um milagre você ter a Bíblia nas mãos e você poder ler isso aqui que foi registrado por milhares e milhares de anos, ter isso compilado nas tuas mãos e ver isso aqui juntinho, você poder entender o que está aqui, é um milagre. A chance disso aqui chegar nas nossas mãos do jeito puro, do jeito que tá, é mínima. É impossível, praticamente. Eu não vou dizer que é impossível, porque na matemática sempre vai ser possível de acordo com as probabilidades, né? Sempre vai ter a probabilidade de ser possível. Mas na vida real, isso aqui é impossível. O fato de nós termos a Bíblia da forma que ela está nas nossas mãos, com o conteúdo mantido do jeito que está, é um milagre, tá? É só porque Deus mesmo quis que chegasse até as nossas mãos, e isso é profético. Então, quantos comparecerão perante o tribunal? 10.000 pessoas, 8 bilhões de pessoas? Não, todos, tá? Então, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Aí aqui é uma pergunta interessante, né? Porque puxa vida. Acho que azedou aqui, né? Porque tá tudo sendo registrado na nossa vida, então tô lascado, né? O que que eu preciso fazer para ser aprovado nesse juízo? E nós vamos lá então para Romanos. Romanos, capítulo 8, verso 1, traz para nós a resposta. O que que eu preciso fazer para eu não passar por um baita de um problema nesse juízo? Diz aqui, ó, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. E aqui está a resposta, queridos. Eu não vou ler só o verso 1, porque o verso 1 ele é só introdutório. Então, agora já não há condenação para os que estão aonde? Em Cristo Jesus. Mas quem são aqueles que estão em Cristo Jesus? São aqueles que foram lavados, foram justificados e foram purificados pelo sangue de Jesus. E são aqueles que hoje não vivem mais de acordo com a lei da carne, mas vivem de acordo com a lei do Espírito. Então, aqui cabe uma reflexão para nós. O que seria aceitar Jesus Cristo? O que seria viver pelo Espírito? Porque eu já falei isso aqui para vocês em um dos estudos que a gente teve.
Eu acho o tema da graça o tema mais lindo de todos para se pregar. Porque esse de fato é o evangelho mais forte de todos, que é a graça de Cristo. Ele nos lava, nos purifica, nos justifica e nos dá uma nova chance a cada dia. O juízo de Deus, por mais tenebroso que seja, ele é um juízo justo, é um juízo misericordioso. Ele é um juízo que não importa quantas vezes a gente caia em pecado, Jesus está pronto para nos perdoar e nos reerguer novamente. E isso é lindo. Isso é lindo, porque se não fosse pelo sangue de Cristo, o que seria de nós, tá? Mas é muito importante a gente entender que estar nas mãos de Cristo Jesus não é eu ir para a igreja, prestar um cultinho, fazer um louvor e dizer, Senhor, eu te amo. Tá errado. Isso é simplesmente da boca para fora. Aqueles, né, que estão sem condenação e que estão em Cristo Jesus são aqueles que abandonaram a vida na carne e agora vivem segundo o Espírito. E como que isso acontece? Através do batismo. É necessário que eu e você sejamos batizados. E esse batismo ele tem duas interpretações. É o batismo físico, que é o início de tudo. Sem o batismo físico não tem como a gente começar essa vida espiritual, porque o batismo ele é o nascimento. Como é que uma pessoa ela vai crescer em Cristo se ela não nasceu? Então a primeira coisa que eu preciso fazer, eu quero estar sem a condenação de Cristo. Eu preciso nascer no Espírito. Como que eu faço isso? Vou ser batizado, porque foi isso que a Bíblia deixa para nós. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado não será salvo. Pronto, bíblico. Então, o início de tudo é o batismo. Pastor, eu não sou batizado. Pois então, corra e se batize. Porque o tempo está correndo, o juízo está correndo e a gente precisa ser batizado para marcar o início. Então, eu vou me batizar e eu vou iniciar. E aí vem o segundo contexto. Esse batismo, além de ser um batismo físico, real, ele é um batismo que acontece diariamente na minha vida, que é o batismo do Espírito Santo. Quando nós somos batizados nas águas, o processo do ritual do batismo nas águas, ele se assemelha ao que aconteceu com Jesus no seu batismo. Jesus, quando ele foi batizado nas águas, mas também desceu o Espírito Santo em formato de pomba, simbolizando que ali ele foi batizado no Espírito também. E é a mesma coisa que acontece conosco. Então, quando eu participo da cerimônia do batismo, ali eu estou marcando o início da minha vida, o início da minha caminhada, tá? E aí é um batismo físico e espiritual. O batismo físico é uma vez na vida, acabou, batizou já era, a menos que você queira se rebatizar, que é um outro processo. Mas uma vez que você se batizou, pronto. Agora eu inicio a minha caminhada com Cristo. E aí, diariamente, eu preciso pedir o batismo do Espírito Santo para que ele renove a minha vida, para que ele perdoe os meus pecados e para que eu possa, de fato, aprender a viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque aqueles que não sofrerão condenação são aqueles que está escrito ali, ó, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Então, o que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vivendo segundo o Espírito. E qual é a norma pela qual nós seremos julgados? E aí, o último texto que a gente vai ler é o de Tiago, para a gente conseguir terminar dentro do tempo e cumprir o nosso horário. Então, Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, Tiago, logo após Hebreus ali, capítulo 2, verso 10 e 12, diz assim, ó, olha só. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, qual é a norma pela qual nós seremos julgados? Nós seremos julgados pela lei de Deus, pela obediência aos mandamentos de Deus.
tá? Então, bah, pastor, agora tu me complicou minha vida, porque tu me vem me dizer que eu sou salvo pela graça, que eu não preciso de nada, que eu preciso ser salvo por Jesus, e agora vem me dizer que eu vou ser julgado pelos mandamentos, pelo que eu faço e deixo de fazer de acordo com os mandamentos? Sim, é isso aí mesmo. Ou seja, eu sou salvo pela graça de Cristo. Eu não preciso fazer nada para ser salvo, mas à medida que eu sou salvo, à medida que eu me batizo, à medida que eu começo a crescer espiritualmente, à medida que eu começo a viver segundo a lei do Espírito, o Espírito Santo, que vive agora em mim, que me fala as coisas que eu devo fazer, ele vai começar a ampliar o meu conhecimento. E através do ampliar do meu conhecimento, ele vai clarear aquilo que eu devo fazer e o que eu deixo de fazer. E uma vez que ele clareou a minha mente, eu preciso ser fiel àquilo que ele espera de mim. E aí, de fato, as leis, elas aparecerão como uma manifestação de que Cristo mora no meu coração e eu estou vivendo segundo a lei do Espírito. Então, as obras, elas são um reflexo da salvação que eu já recebi. Eu não obedeço à lei para ser salvo. Eu sou salvo em Cristo Jesus, sem obedecer lei nenhuma. Mas a partir do momento que eu sou salvo por Cristo Jesus, que eu sou batizado nas águas, que eu sou batizado no Espírito Santo, aí eu começo a criar dentro de mim uma lei que vai ser refletida nos mandamentos de Deus. Faz sentido, pessoal? Aqui a gente tem a recapitulação do nosso estudo de hoje. Foi um estudo bem denso. Eu espero que, dentro do possível, vocês tenham entendido. Sei que é um pouco complexo, tentei falar da forma mais fácil possível, mas é possível que tenha ficado aí dúvidas também. E aí tem o nosso compromisso de fé aqui que diz: desejo obedecer à palavra de Deus e aos seus mandamentos. Isso aqui é muito sério, pessoal. Está falando de juízo. Estamos falando de juízo e lembra do início do nosso estudo. O juízo vai chegar a todos. Se você acreditar nisso aqui ou não, o juízo vai chegar para você. Se você viver de acordo com isso, o juízo vai chegar para você. Se você viver guardando os mandamentos, o juízo vai chegar para você. Agora, se você viver não guardando os mandamentos, também vai chegar para você. Então, não há nada que eu e você possamos fazer para impedir o juízo de Deus. Ele já está profetizado, sentenciado e executado. Está sendo executado hoje. A gente estudou isso aqui agora. Não está terminado, mas já está sendo executado. Então a gente não pode fazer nada, não adianta se espernear. E outra, não adianta entrar em desespero dentro do tipo, meu Deus, eu quero morrer, vou me matar. Bum, se matou. Acabou. Vai passar pelo juízo mesmo tendo se matado. Não tem o que fazer. Tá? Então, tendo isso em consideração, o juízo ele já vai acontecer. O que que eu vou fazer hoje para que quando esse juízo chegar, eu seja eleito como aqueles que fazem parte do grupo dos que foram escritos no livro da vida? É isso que eu e você podemos decidir hoje, tá? Porque o juízo ele já está marcado e sentenciado e não tem para onde correr. E aí por isso que é importante nós olharmos para os mandamentos de Deus e aprendemos a guardar aquilo que se espera de nós. E aí vem o segundo ponto. Aceito Jesus como meu Salvador e o constituo meu advogado pessoal. Amém. Que Deus seja louvado, né? E aí, isso aqui também é uma decisão muito séria, porque o aceitar Jesus, como a gente tem estudado aqui, não é dizer, ai, Jesus, eu te aceito, não é ir lá fazer um cultinho, levantar as mãos para cima e cantar uma música bonitinha. Não. Isso aí qualquer um faz. Qualquer um faz. Botar uma roupa bonitinha, tomar um banho, botar um desodorante, um perfume, sair fora e levantar a mãozinha lá e orar, qualquer um. Agora, trazer Jesus para morar dentro da minha vida, fazer com que ele permita as mudanças de coisas que eu quero e coisas que eu não quero mudar na minha vida, aí sim. E aí o Espírito Santo começa a agir dentro da minha vida, os mandamentos começam a ser refletidos e eu começo a amar a lei de Deus, porque agora eu não vivo mais segundo a carne, mas agora eu vivo segundo o Espírito. Beleza, queridos? Oramos, 3 minutos se passaram, me passei um pouquinho, o assunto é um pouquinho complexo, então acabei me empolgando um pouquinho, mas enfim. Semana que vem tem mais e a gente vai um passo de cada vez. Lembrando, se tiverem dúvidas, estou à disposição. Pode jogar ali no grupão, pode mandar no pessoal, pode fazer como ficar melhor para vocês. Nubia, obrigado aí pela participação, obrigado também pela mensagem que tu mandou ali no grupo. Terminando aqui, eu já vou enviar para vocês o link que eu acabei não enviando na semana passada. Eu vou mandar o PDF do estudo da semana passada, o link do estudo da semana passada, o PDF de hoje e o link de hoje. Tá bom? Oremos e que Deus nos abençoe. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela tua santa palavra, porque através do teu Espírito Santo podemos entender essas verdades que muitas vezes são complexas para nós.
Ainda assim, Senhor, isso é um assunto meio difícil da gente entender, leva um tempo, mas te agradecemos porque, apesar da complexidade, o amor de Cristo é muito mais forte do que a complexidade de entender toda a obra de salvação. Então, Senhor, pedimos que tu permaneças conosco no restante dessa noite, perdoes os nossos pecados e nos ajude, Senhor, a sermos sensíveis ao Espírito Santo, que possamos passar pelas águas do batismo, que possamos ser batizados a cada dia pelo Espírito Santo e que, quando formos visitados pelo Santo Espírito, que ele possa encontrar uma casa disposta, não limpa, porque sempre estaremos em pecado, mas uma casa disposta a ser transformada e mudada segundo a tua vontade. Tudo isso, Senhor, oramos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a cada um de nós, que vocês possam ter um bom restante de noite e nos vemos na quarta-feira que vem. Um abraço.